Olá, estamos aqui prontos para o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade na TV aberta São Paulo e para todo o território brasileiro pela TV Com Brasil, na Vivo, na Claro e na Sky. Mas tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. E é isso, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Profundas mudanças sociais estavam em curso na Rússia quando Chekhov escreveu O Jardim das Cerejeiras em 1903. Se não for 1903, vocês falam, tá? Exato. Antigos aristocratas já não conseguiam manter o seu status. Nós temos aqui como é que ele chama? Petya. Nós temos aqui o Petya, irmã, e a Charlotta. A Charlotta, governanta da família. Vamos conversar com ele. Undina Kleis. Boa, menina! Maravilha! Bandida que sumiu! 20 anos que ela não aparece aqui. Tem isso na peça, né? João Vasco, tudo bom? Prazer te receber aqui no Em Cartaz. É isso, o texto é de 1903? É isso mesmo? Isso, foi publicado em O 4. Jardim das Cerejeiras. Último texto dele. Último texto dele, pois é. E um dos mais célebres. Ah, dos ele mais célebre. montados. E a gente fala todo dia na sala de ensaio, absolutamente atual. Pois A é. natureza é o centro, é o personagem principal. Olha, há mais de 100 anos atrás ele falava, né, disso. Ele da era destruição, do ecossistema, da ecologia. Do que ficaria para o futuro. Isso, né? dos empreendimentos entrando e matando, engolindo tudo, as propriedades, né? Em pleno curso da Revolução. Pois é. E é esse momento, né? É esse transformação momento. social. É esse momento. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. E é o que a gente está sentindo. É. Né? Aqui, as coisas estão mudando. Né? Tem toda essa questão das minorias, questões de raça, classe, as questões políticas seríssimas. Né? Então, assim, o Chekhov, ele tem essa capacidade de polifônica. Né? Ele traz essas muitas vozes. Por isso que a gente precisa de um elenco de 14 atores. 14 atores vai falar. Você faz o Petya, me fala um pouco do Petya. Olha, o Petya... Como é que é o sobrenome dele? O Petya é Petya Trefimov-Sergeyev. Tranquilo. Tranquilo. De Oliveira. De Oliveira. Bom que a gente se manteve ali só no Petya. Ele traz toda a parte ideológica, talvez, ali que Chekhov consegue colocar na boca desse personagem. Mas ele não fica reduzido só à parte teórica e aos discursos, né? Ele é um personagem também muito poético, muito filosófico. Sim. Ele usa metáforas, ele compara a felicidade à lua, ele compara a liberdade ao vento. Então são falas sempre muito metafóricas, muito poéticas mesmo. E tem uma função ali de trazer luz um pouco sobre esse debate de ideias que se colocam ali. E ele faz exatamente oposição ao personagem do Laparin, que é o grande capitalista. O capitalista que quer comprar. Isso. A gente até acha que o Petya é um alter ego, um pouco o alter ego do Chekhov. Ele cita Nietzsche, ele fala do homem, do amor superior, é muito interessante. Uma felicidade suprema, desse caminho que a humanidade está indo em direção a essa verdade maior. Que ele sempre fala, né? Isso. E você é a Charlotta. Charlotta é a governanta da família, aquela que transita... A governanta mágica. Ela faz mágica. Ela faz mágica. Ela é de uma família de circo, de saltimbancos. Isso eu acho genial, porque o Chekhov, assim como nas Três Irmãs, ele traz essa linhagem matrilinear, né? Ele põe uma mágica mulher. Não existiam magicistas mulheres. Era o Houdini no começo do século passado, o grande mágico húngaro que se radicalizou. Aliás, vamos dizer, do circo, a mulher era sempre a acompanhar a parte, Isso! Né? Exatamente! Né? O Chekhov, ela está sempre à frente. Ela está sempre no centro da história. Isso! Ele coloca... Tanto que a personagem é a Liuba. A Liuba. Que vai ser interpretada pela Sandra Corvelloni, maravilhosa. E a Charlotta está ali para trazer esse universo que é ancestral. Os mágicos existem e continuam existindo. Né? Eles trazem essa mudança de paradigma. Opa! Você não viu? Opa, você viu? Não viu? E com eles tudo é possível, né? Tudo é possível. Isso! Tudo é possível. Então ela aparece e desaparece. Ela é uma personagem super episódica que aparece para reverter as situações
e que a Liuba contratou como governanta. É genial! Depois ela vai contar um pouquinho da história dela. E tem uma cena inédita. É incrível, que eu vou fazer com o José Rubens Siqueira, que faz Mamma mia, o José Rubens Siqueira há 40 anos que não pisa no palco. 40 anos que não está como ator. Como ator do palco. Que sempre dramaturgo, diretor teatral, professor, não sei o quê, mas como ator... E eu fiquei muito feliz, porque o Rui Cortez achou essa cena que foi cortada pelo Stanislavski. Ah, é? É. O Stanislavski pegou um monólogo, ele pegou, na verdade, um diálogo do final do segundo ato, cortou porque ele achou que arrefecia, que dava uma barriga. A tal barriga. Isso! Essa cena termina... Tira! Pétia e Ania. Isso! Termina lá em cima, os dois. Ele achou numa tese do Rodrigo, que é um... Alves do Nascimento, que é um intelectual que pesquisa, que fez o doutorado dele em cima de Tchekhov. E ele achou que essa cena que o Stanislavski cortou e passou para um monólogo. Ele fez um monólogo da Charlotta no segundo ato. E o Tchekhov nunca mais falou no assunto. Mas ficou muito chateado. E ficou muito chateado. Aí ele achou isso... Demorei um mês para essa cena. Como assim? Ele argumentou, mas foi vencido pelo Stanislavski. Ele foi vencido, mas ele ficou... E a peça sempre foi encenada assim. Não se tem história dessa cena ter sido montada no original que o Tchekhov queria. Então vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Foi traduzida pelo o Rubens Figueiredo. E ele traduziu esse trechinho pra gente, porque ele é o tradutor da peça. E a gente vai fazer pela primeira vez. É um diálogo lindo entre dois solitários. Assim como o Tiago inédito. No Brasil é inédito. A gente não sabe dá uma pincelada assim, da historinha, do que trata o Jardim das Cerejeiras. Por que tem esse nome, o Jardim das Cerejeiras? Também tem uma discussão sobre essa nomenclatura, né? A diferenciação entre cerejal e o Jardim das Cerejeiras. Isso. E Tchekhov defendia muito que fosse o jardim, no russo é uma diferença só de acentuação entre uma pronúncia de uma palavra e outra, mas ele fez questão de colocar o jardim e não o cerejal, porque o cerejal tinha conotações de utilitarismo, né? De utilidade, de colher as cerejas e ir para venda. E que o jardim era uma coisa muito maior e que era sobre a própria natureza. Então se encerrava nessa... o resumo da história é a família aristocrática tem essa propriedade gerações passadas passada de gerações a gerações e que fabricava as geleias de cereja, e isso era comercializado e sustentava uma parte da renda, era uma parte da renda familiar, e ela vai ser leiloada por problemas que a aristocracia gastava muito dinheiro, ia muitas viagens de carruagem para Paris. Imagina, 2.800 quilômetros. Né? Então, eles gastaram muito dinheiro e tiveram que leiloar a propriedade. Mas achavam que aquele estilo de vida nunca ia mudar. Nunca ia acabar, exatamente. E aí o que acontece? Muda. E quem compra é um dos servos antigos. Um filho de servo. Filho dos servos. Mamma mia, né? É o Laparri. Fantástico isso, que tem o dinheiro e compra. Se torna um homem mas é aquele cara que veio de baixo. Se tornou um homem muito rico. Se tornou um homem muito rico. Muito rico. Que tem um outro espírito, um outro olhar. Exatamente. Empreendedor total. Empreendedor, não quero saber. E a nossa montagem. Não vai preservar coisa nenhuma. Nem quer saber da receita. Sim. E aí, isso é feito. A gente fez questão de fazer com um ator negro, né? Com um ator preto. Que é o Caio Juliano. Isso. Laparri. E a Ania que escreve Lopatini. Mas fala Laparri. E a Ania também. A filha da Liuba é negra. Então, presume-se que o primeiro marido dela, ela casou, ela tem uma coisa no texto que ela foi contra, ela casou com um alcoólatra, né, contra a vontade da família, e nós colocamos que ela casou-se com esse homem também preto, e teve uma filha preta. Então, assim, a gente tem esses dois personagens que a gente escolheu especificamente centrais. E ele é esse empreendedor. Ele é o empreendedor que vai
decepar o jardim, porque ele acredita nos veranistas que vão se tornar agricultores autônomos. É o sonho dele. Sonho dele. Lotear aquilo, né? Lotear, exatamente isso. Lotear e fazer render. Que a gente olha para São Paulo. Money. A Torisquina aqui em São Paulo, uma obra que isso não se cessa nunca há muitos anos. Muito vivo na nossa percepção cotidiana. Claro. Não dá para acreditar no que está acontecendo com os nossos bairros. Né? Você anda aqui na Vila Madalena, por exemplo, tem quarteirões inteiros arrasados. Cadê aquela casinha que tinha? Tem mais. Não tem mais. Santa Cecília e assim vai, né? Então, eu tenho essa discussão, essa coisa fervilhando, que ele escreveu em 1903 e que a gente sente na pele, né? Esse discurso neoliberal. A gente tem umas fotos, vamos colocar umas fotos. Nós estamos falando, gente, do Jardim das Cerejeiras, até 23 de fevereiro, no Sesc Consolação, ali na Doutor Vila Nova. Teatro Anchieta, sexta, sábados e domingos. Claro que são fotos conceituais da peça, né? Aquilo aí é flor de cerejeira? Não são flores, não é begônias, ai meu Deus, eu esqueci o nome dessa flor. Não dá, viu? Não é begônia, ai meu Deus, são feitas de papel, não é bétula, crepom pela Mira Herr. A Mira Herr, que além de atriz, faz essas flores e trabalha às vezes como cenógrafa, né, figurinista. É a importância da gente fazer também, que eu queria falar, Tílio, no Sesc Anchieta. Né, para nós tem uma importância, assim como a gente fez as Três Irmãs no palco, né, do teatro Sesc Pompeia, ocupando as duas plateias, fazendo duas peças ao mesmo tempo. A gente fez as Três Irmãs assim, a última peça que a gente fez, né? Fomos agraciados com o Shell de melhor direção e o APCA também. Isso foi com o Petrinho. Isso, exatamente. Valdereza. Né? Caramba, eu me rasgo de não ter visto esse trabalho. Esse trabalho foi o nosso último trabalho. Então a gente volta. Que maravilha. Olha que linda. Sandra Corbelloni, Mário Borges e Walter Breda. Walter Breda, mano, fantástico. Lá o elenco todo. O elenco inteiro. Nós conseguimos juntar o elenco inteiro para tirar uma foto? É difícil, viu? Os programas são complicados. Estamos aí. Olha você que linda. Charlota! Dona! Ai. O nosso Jardim das Cerejeiras é o Teatro Sesc Anchieta. Esse teatro que antes de ser do Sesc, ele foi um teatro muito importante em São Paulo. Depois ficou o Teatro Anchieta, que foi... Conta essa história. Que teatro que foi lá antes? Ele foi ocupado, eu não sei te dizer o nome, acho que já era Sesc Anchieta, foi ocupado pela Cleide Diáconis, pelo Walter Breda, e depois entrou o Antunes para ocupar com a companhia, com o Macunaíma. A gente soube porque o Rui tem esse histórico de amigo da Cleide, sim. E ele fez uma pesquisa longa agora para o mestrado dele. Eu também não sabia dessa história. Eu sabia dos 70 anos do Anchieta, mas eu não sabia disso. E eu nasci no Anchieta, né? Eu nasci ali na companhia do Antunes em 1990. E não piso naquele palco desde que ele morreu. E hoje é aniversário dele. Ai, Antunes. Verdade! Parabéns! Uma salva de palmas. E uma salva de palmas para esse teatro que a gente vai tentar ocupar, não posso dar spoiler, mas a gente vai ocupar ele de um outro jeito, né? Misturando um pouco público e plateia. E fiquem convidados a vir ver o que a gente vai fazer lá. Transvalorar a memória. Transvalorar a memória. A nossa companhia chama Companhia da Memória e a gente traz essa questão muito forte da memória. Tanto nos atores, trazendo esses atores da terceira geração, que a gente fala terceira geração, né? Misturando eles com outras gerações. Isso para nós é de uma riqueza, né? E o teatro anda carente dessas montagens grandes, né? Na pandemia não é... Um palco cheio de atores. Tudo bem, você tem peças com monólogos. Sim, tá tudo certo. Mas você vê um palco cheio, é um encanto. É uma magia, É uma magia, né? A gente chama de 14 afetos. Né? 14 afetos, Tudo bem, gente. Jardim das Cerejeiras, a última peça do Tchekhov.
Sandra Coverlone, Mário Borges, Walter Bredo, Dina Klein, José Rubens Siqueira, Beatriz Napoleão, João Vasco, Gabriel Lopes, Caio Juliano, Ana Hart, é gente pra caramba aí. Daniel Warren, Conrado Costa, Claude, é isso que fala? Claude Dias e Felipe Samorano, participação afetiva. Participação afetiva. 17 de janeiro a 23 de fevereiro, lá no Teatro Sesc Anchieta, onde nasceu a Ondina Klein. Isso aí. Rua Doutor Vila Nova, 245. Sextas, sábados e domingos. Gente, que maravilha. Que prazer. Que ótimo. Tcheco, esperamos você lá. Esperamos vocês lá. Dessa vez você vai, né? Dessa vez eu vou. Nossa, me rasgo de eu ter visto. Nossa, esse trabalho. Obrigado. Prazer, cara. Tudo de prazer, bom pra você. Que bom Sucesso que você tá com esse... Senta aí, menino, onde você vai? Volta. Já tava indo embora. O ensaio. Ensaio, né? Olha. Deixa eu ver o que tem aqui. O filme. Agora é hora do filme no Em Cartaz. Dica da Sandra Bastano. Vamos ver qual é o trailer que ela selecionou aí pra gente ver. Being a CEO means being a collaborator and a nurturer. Don't you have to be at work? Everyone is just waiting for me to buckle under the pressure. Is now a good time to introduce the interns? Yeah. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why, do you want one? Who decided to make me a part of that mentor program? You have 7 minutes. So, how did it start? I see myself as a... power-hungry personality? You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to... That was incredibly inappropriate. Your behavior is unacceptable. Is it? If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on. Did you order this? Starting with, I tell you what to do and you do it. And if I don't? Get on your knees. No! What? Get on your knees now. I'm... Is that what you want? You're very young. I don't want to hurt you. Hurt me? I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say it? Oh, hey, you forgot your laptop at the office. Mom, can Mary sleep over? I genuinely believe women with power would behave differently. Want to stop? You seem liberated. I've never experienced anything like this. Good girl. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Uma adolescente, uma garota de 13 anos, está imersa em dilemas, emoções, pensamentos contraditórios. Por que será? O que está acontecendo com ela? A Tabata Makovsky vai nos falar. Tudo bom, Tabata? Tudo bem. Makovsky, de onde vem esse Makovsky?
Veio da Polônia. Da Polônia? Sim, meu bisavô. Teu bisavô? Sim. Tabata, antes da gente falar do Jogo das Possibilidades, esse livro que está aqui nas minhas mãos, vamos falar um pouco de você. Como é que você entrou nesse mundo da dramaturgia, do teatro? Bem, eu sempre gostei de escrever, não necessariamente pensando em escrever para teatro. Sempre. Sempre que eu lembro da minha vida. Tipo, acho que desde que perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu dizia que eu queria ser escritora. E daí até por isso eu fiz letras primeiro. Você fez letras. E estudei cinema também, então eu fiz faculdade de letras e de cinema. E em cinema fui mais me aproximando do roteiro. E paralelamente a isso fazendo teatro, porque eu fui fazer teatro já adulta, quando eu já estava na faculdade. Então com 18 anos que eu comecei a fazer teatro. Com o grupo da faculdade ou não? Primeiro eu fiz mesmo uma oficina de alguém que eu fazia FEFELESH, fazia letras na USP, e alguém foi dar uma oficina de teatro, eu falei, acho que é uma oportunidade de eu fazer, e fui fazer. Aí no ano seguinte tinha uma turma no TUSP, e aí eu fiz uma turma no TUSP. No entanto, quando eu me inscrevi, eu acabei caindo na turma de dramaturgia. Foi quando eu estudei dramaturgia pela primeira vez, isso em 99, que foi com o Rogério Toscano. Antônio Rogério Toscano. Sim, ele mesmo, maravilhoso. E aí no ano seguinte, em 2000, eu acabei entrando no CPT do Antunes. Fiquei lá durante 2000, fazendo CPTzinho, e depois era o começo da pesquisa de Medea. E lá também tinha o Prêt-à-Porter, que também era uma forma de... exercitar pequenas dramaturgias. Né? Exatamente. E aí foi começando esse meu contato com a escrita do teatro. O cinema veio um pouco depois disso, mas eu acho que reforçou essa escrita para a cena. Que é uma coisa completamente diferente, né? Da escrita de você fazer um romance ou fazer alguma coisa desse tipo, né? Porque você está, na verdade, escrevendo ações, né? Acho que tem isso, né, de escrever ações e escrever diálogos, né, que nos dois, tanto, né, claro que são linguagens diferentes, o cinema e o teatro, mas tem isso, essa pegada de escrever ações e escrever diálogos, né, que nos dois tem. E aí você se apaixonou pela dramaturgia? Sim, mas eu trabalhei mais, primeiro eu trabalhei como atriz, como professora de teatro, e a dramaturgia surgindo, assim, até realmente começar a escrever peças que foram montadas profissionalmente. Aqueles exercícios do Prêt-à-Porter eram bárbaros, né? Sim. Eram, né, coisas curtas, né, rápidas, concisas, né? Em duplas. Ou no máximo trios, né, às vezes, né? Nesse ano que eu estava lá, eu pelo menos só lembro de ter feito em duplas, mas era isso, né? A concisão, o máximo ali do que os atores podiam trazer, né? Menos do que os objetos, do que o que tinha à mão. E é difícil isso, né? Porque a gente estava até conversando esses dias, né? Como é difícil você fazer uma coisa concisa. É mais difícil, talvez, do que você fazer uma coisa mais prolongada, onde você pode desenvolver mais uma ideia. Você fazer o exercício da concisão é muito difícil. Pode ser, né, as palavras justas. A palavra justa, né, a ação justa para aquele momento que signifique tudo que você está pensando. Né? Tá, e aí vem o jogo das possibilidades. Uma coisa que você não falou, você se chama Tabata por causa da filha da feiticeira, né? Isso, da série. Isso. Tá bom. Faltava esse dado para a gente. Colônia e feiticeira. O jogo das possibilidades, como é que surgiu essa dramaturgia? Bem, foi um projeto que começou em 2019, com um grupo que chama Catarses para Infância e Juventude. Esse grupo é um grupo de Jundiaí, e eu já tinha feito alguns trabalhos com eles, incluindo É Tudo Família, que é um trabalho que a gente apresentou bastante, e ganhamos alguns prêmios. Já tinha, assim, um interesse, né, nesse trabalho, e a gente continuar trabalhando juntos. E daí, em 2019, uma escola lá de Jundiaí fez um pedido a eles, que eles queriam uma peça que falasse sobre bullying. E daí a gente começou a pesquisar o assunto, falar como escrever sobre isso sem ser um material didático, né? Uma bronca que se dê nos alunos. Chata, E aí a gente resolveu fazer umas rodas de conversas com adolescentes.
começamos a fazer em diferentes escolas, diferentes lugares, e a gente não falava que queria escrever sobre bullying. A gente dizia, nós somos um grupo de teatro, nós queremos escrever uma peça para adolescentes. Que assuntos vocês acham que seriam interessantes, né, atrativos? Puxando deles, né? Sim, e bullying apareceu em todas as rodas. Nesse momento, que a gente estava fazendo as rodas, se uniu ao projeto também, a esse grupo, ela era uma adolescente na época, agora ela já é uma adulta, ela era uma youtuber, e ela falava sobre isso, sobre respeito, não respeito, né, as diferenças. Ela tinha passado por processos de bullying, que até foram esses processos que fizeram com que ela se tornasse youtuber, né, na época. E aí a gente começou a fazer esse projeto. Em 2019, o grupo, né, o Catarses, ganhou um PROAC para fazer montagem, e a gente ia finalizar a dramaturgia e estrear em maio de 2020. Não preciso dizer o que aconteceu, né? Então, em março, quando tudo parou, o projeto parou, também era um momento de finalizar essa dramaturgia, a gente já vinha num processo de sala de ensaio também, paralelo às rodas de conversa. E aí a gente acabou conseguindo, né, autorização de fazer uma peça, de fazer alguma coisa online. Então nós finalizamos aquele projeto, não exatamente com a profundidade, com o tempo que a gente tinha imaginado, e para fazer apresentações online, que nós cumprimos e foram bem interessantes e tal. Mas eu ainda nem se chamou Jogo das Possibilidades, se chamou Incubo. Incubo, porque vinha de incubo, que tem a ver com pesadelo em italiano, porque tinha uma história lá do grupo com uma pesquisa sobre Itália, também tinha umas outras coisas, que permeavam esse projeto. E era um projeto em que tinha uma personagem, que era essa menina, essa youtuber, e os outros eram atores profissionais, os outros personagens eram feitos por atores profissionais, que eram do grupo Catarses. No entanto, quando terminou esse processo, a peça não continuou, né? Mesmo depois da pandemia, o grupo não continuou com esse projeto. E aí, o ano passado, eu falei com o grupo, eu tenho vontade de retomar, porque alguns assuntos ali ficaram caros a mim, sabe? E eu tenho vontade de retomar pensando numa peça para adolescentes, sem a questão de ter um protagonismo feito por alguém. E desde o início, eu imaginava que essa peça chamava Jogo das Possibilidades. Eu falei, eu tenho vontade de retomar isso com esse ímpeto do Jogo das Possibilidades. E aí a Aline, até que é uma das integrantes desse grupo, ela virou minha parceira produtora desse projeto, que a gente né, desenvolveu e inscreveu no PROAC. E daí a gente inscreveu esse projeto para fazer novas rodas de conversa com adolescentes, que a gente fez no início desse ano, para retomar, conversar. O assunto, mas agora, daí nessas novas rodas eu já dizia que eu estava escrevendo uma peça que não falava bullying também, porque em algum lugar o bullying parece que já vem com um juízo de valor, né? Não sei. E então eu dizia que eu queria falar sobre a diferença entre as pessoas e o respeito que isso deve trazer. E por outro lado, a falta de respeito e as violências e os crimes que acabam acontecendo, né? E aí abria uma roda de conversa, mas também eu já não conversei numa roda literalmente, porque daí isso já tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, em trazer o corpo para a dramaturgia. Então eu já conversei através de teatro. Já não existiu mais as rodas que existiram em 2019 e 2020. Mas como é que você fomentava improvisações em cima dos casos? Sim, para a gente começar, eu me apresentava brevemente também, né, assim, para eles entenderem. E eu já propunha algum jogo de teatro pra gente ir soltando pra eles darem risada, irem um pouco entrando na brincadeira. Meio psicodrama, assim? Não, nada psicodrama. Eu não tenho assim, conhecimento assim, disso. Não, jogo de teatro do tipo de pif-paf, uma brincadeira que se dá risada e se coloca um pouco mais disponível ali pra conversa. Então eu falava sobre o que queria conversar. E então sim, eu pedia pra eles se dividirem em grupos. E eu falava, olha, vocês escolhem aí os grupos. E aí nos grupos eu falava, dentro dos grupos, então se era um trio, por exemplo, cada um conte alguma história que tenha visto, ou ouvido falar, ou vivido, sobre falta de respeito a alguma característica sua ou de alguém. E aí vocês vão ouvir as histórias contadas aí, cada um por um, e vão escolher alguma história, ou vão escolher misturar todas as histórias e vão compartilhar com a turma. Quer dizer, liberdade total. Falando ou fazendo cena.
E aí eu até dizia, se você tem uma história e você não quer contar, você também não precisa contar. Se um amigo seu pediu super segredo numa história, não vai contar a história dele. Perdeu o amigo. Escolhe aí o que você vai contar. Então, e daí, assim, a gente passou por 7 escolas, né, em cada escola uma turma, todas escolas das cidades da região metropolitana de Jundiaí. Tá. E em nenhuma escola alguém se negou a participar. O que a cada experiência falava, não é possível. Né? Alguém vai falar, não quero. E então foi dando muito certo, sabe, essa aproximação, essa forma de conversar. E aí foram a partir dessas novas conversas, dessas histórias trazidas, que eu finalizei, ou que eu mudei, ou que aquela obra se transformou nessa. O jogo das possibilidades. Exatamente. Que você acabou de lançar, ou como é que tá? Sim, a gente teve um lançamento em Jundiaí, que foi o lançamento previsto no PROAC, que foi dia 13 de novembro. Até o evento de lançamento foi feito num teatro, lá em Jundiaí, com uma leitura dramática, feita por 9 adolescentes. Foram 9 meninas. Para essa leitura dramática eu fiz um chamamento também, aberto, assim, um convite, e daí 9 meninas vieram participar dessa leitura. Eu estou vendo aqui que você ganhou um prêmio também, o prêmio Eleni Guariba. Sim. Em 2010, 2011. Verdade. Que trabalho foi? Dia? Uma peça que chama Dia. Dia. É uma peça que nunca foi montada. Ganhou um prêmio de dramaturgia, então. Sim, era um prêmio de dramaturgia esse. Aliás, você está indo bem de dramaturgia, porque tem a Aviadora também, uma menção honrosa no prêmio Nova Dramaturgia de autoria feminina. Sim, esse prêmio... Portugal. Sim, era um prêmio que eles selecionavam 3 finalistas, né? Eu fiquei entre essas 3. E daí, durante um mês, essas 3 finalistas faziam um laboratório com uma tutora. Então, eu fiquei um mês debatendo com uma tutora a minha peça. E aí, depois, entre as 3, depois desse mês, eles escolhiam. E aí, eu não fui a escolhida, por isso que eu fui a finalista mesmo. Que legal. Agora, estou vendo aqui, por exemplo, você falou, vamos dizer aqui, sem focar num protagonismo, né? Então, tem uma coisa interessante, vamos dizer, que a personagem central, vamos dizer assim, a Mia. Ela é a personagem central. Adolescente, de 13 anos. Sim. Quer dizer, você propõe que ela seja feita por todos os atores da peça, vamos dizer assim. Sim, né? Porque a gente está falando sobre respeitar e não respeitar características. Então, o que eu imaginei? Você querer respeitar ou não respeitar uma característica de alguém é algo completamente, eu quero dizer, não aleatório, porque a gente sabe as estruturas, tudo o que, né, estruturalmente e socialmente movem isso. Mas é algo que não depende do que você depende muito mais de quais critérios eu uso para querer... Do teu olhar, né? Do que eu quero desprezar ou apreciar. Então eu achei que justamente era interessante que todos os atores que estão fazendo a peça fossem essa personagem Mia. Por essa personagem. Porque justamente tem horas que falam que ela tem um nariz grande, tem horas que falam que ela tem sarda, tem horas que falam que ela tem espinha, dependendo do ator que for passar, que estiver fazendo ela nesse momento. Então não tem uma característica que falar, então não a respeitam porque ela é assim, né? Essa era a ideia, de ter esse jogo. A gente está chegando, vindo da plateia, logo, logo vamos ser os atores dessa peça. A gente está passando no meio da galera, assim, entrando, tentando não dar trela. Legal, isso já conduz para um ritmo, né? Conduz para uma música. Sim. Essa abertura. Conduz. Acho que essa parte tem alguns outros momentos em que tem o coro, né? Coro, falando, que em todas está escrito, né? Os atores, eles podem falar ou cantar. Eu imagino cantar, mas eu também não quis impor. Então eu disse que podiam falar ou cantar. O cantar, inclusive, de uma forma mais gostosa. E os personagens aqui, tem uma professora, tem a abuela. Sim. A abuela é vó da Nina, que é amiga da Mia. Amiga da Mia. Isso. Tem o pai da Mia. Tem o pai da Mia. Uma amiguinha, que é a Nina. Dom Filó. Dona Filó, que é amiga da abuela. Vizinha da avó da Nina. Isso. E os amigos, né? Pessoal, sim, os colegas de escola. Colegas de escola, tá. Você fez uma leitura disso?
Sim, fizemos no dia do lançamento. Uma leitura encenada, vamos dizer assim. Porque elas estavam com o texto na mão, mas tinha uma movimentação ali, e a gente tinha colocado um tapete para como se fosse... Demarcar o espaço. Para demarcar os espaços do quarto da Mia, casa da Dona E aí é sempre uma experiência, quando sai do papel e vai para a cena... E uma experiência em vários níveis, né? Porque, por exemplo, como eu falei, eram 9 meninas fazendo. Primeiro que eu só tinha proposto que tivessem 8 atores, mas já tinha mais uma. Então, ao invés de 2 amigos do Felipe, a gente fez com 3 amigos do Felipe. E eu tinha feito uma leitura na escola, porque eu tenho uma escola de teatro, né? Eu nem falei disso. Mas eu tinha feito antes de mandar para a editora. E lá eu tinha chamado alunos e eu tinha chamado meninas e meninos. Então eu já achei que foi diferente ver isso feito por meninas e meninos, porque daí tem o interesse que às vezes a Mia é um menino, mas ao mesmo tempo essa peça pode ter acontecido toda na cabeça da Mia. Então também foi interessante ver só meninas fazendo. Né? Acho que sim, é sempre uma experiência. Vamos dizer, aquela coisa, quando você escreve, você imagina às vezes uma entonação, não sei o quê, e quando você vê em cena, de repente surge uma coisa diferente, né? Que não era aquilo, e você fala, Sim, muitas surpresas, né? Surpresa, né? O livro está disponível? Como é que é? As pessoas têm acesso? O livro, ele foi publicado pela editora Patuá. A gente vai... ele vai ficar disponível no site da editora, na editora. É só entrar em contato com a Patuá. Sim. Jogo das Possibilidades, Tabata Makovsky. Legal. Quando tiver a montagem, vem aqui falar sobre ela, tá bom? Nossa, super, venho sim. Por favor, Tabata, prazer, menina. Prazer foi meu, obrigada. Tá Merda! Vamos ver o que está acontecendo pelo Brasil afora, nas salas de espetáculos, para vocês programar. É o nosso quadro Agenda Brasil. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Um triângulo amoroso abalou o sertão do Ceará. Tudo porque um rapaz e uma moça, duas pessoas impacientes, né? Fazem suas promessas para os santos errados, para o santo errado. Olha só. Como é que é isso, Maria Duda Semeado? Quantos anos! Poxa vida! Que felicidade ver você! Olha, caramba! Faz tempo. Pensei que você tinha brigado comigo. Não, é que cada um tomou um rumo e trabalhamos feito loucos. Não nos encontramos mais, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também, no seu programa, divulgando o meu trabalho. Você sempre dá uma oportunidade para todo mundo, eu te agradeço muito. Então, promessa para o Santo Errado. Não, peraí, antes de falar da peça. Você estava me falando ali fora, aqui no pé do ouvido. Olha, são 53 anos de teatro. Eu tenho. Eu comecei aos 14 anos no Ceará, em 1970. Você é do Ceará? Eu sou do Ceará. Eu estreiei na TV Verdes Mares de Fortaleza, que é a Globo de lá. Eu fiz um teste com 14 anos, passei.
e entrei como apresentadora. Eu era muito pobre, fiquei milionária da noite pro dia. Olha só que maravilha. E aí, de lá, eu comecei a fazer teatro lá mesmo. E aí começou a ficar pequeno para mim, o negócio foi... Eu trabalhava demais, ganhava muito bem, mas eu queria fazer novela, queria vir para São Paulo, para o Rio, e aí eu saí com 17 anos para o Rio de Janeiro. A televisão lá no Ceará, naquela época, fazia teledramaturgia... Fazia tudo. Só que a TV Verdes Mares estava inaugurando no Ceará. Então, eles começaram a fazer a grade de programação, programa de auditório, programa de jornalismo e tal, e eu fui a primeira apresentadora com 14 aninhos. Que tipo de programa? Era um programa de calouros, de música, de shows. Lá cantaram Fagner, Belchior, que não eram famosos, eram estudantes universitários ainda. Não, de lá saiu, Emiliano Queiroz, saiu lá de Fortaleza. No Ceará saiu muita gente boa, Chicanísio, Renato Aragão, claro, que eram os meus ídolos. Por causa disso, eu virei uma atriz comediante, porque eu me inspirava neles, né? Principalmente Renato Aragão, que fez muito programa dele no Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio e a minha vida realmente começou fora do Ceará. Fora do Ceará. Aí veio para o Rio, Rio, São Paulo. Até que eu vim para São Paulo fazer um trabalho na TV Tupi, né? Eu tinha um programa chamado Mulheres, de muito sucesso. Só que aí eu não fui mais embora. Eu fui aparecendo no trabalho atrás do outro. Foi ficando. E nunca mais voltei para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, que saudade da praia. E o Ceará? Ainda tem família lá? Eu tenho 10 irmãos. 10? Só que eles estão... O cearense nunca para em lugar nenhum, né? Então, eles estão em todas as partes do mundo. Onde você for, você encontra um cearense. Meus irmãos estão espalhados. Uma irmã mora em Algum deles é chefe de cozinha? Nenhum. Porque é famoso o negócio do chefe de cozinha ser cearense, né? Muito famoso, mas eles não são. Então, eu resolvi ir embora, assim como eu. Outros irmãos foram, cada um procurando seu rumo. Então, cada hora eu vejo que um está num lugar. Às vezes, eu conheço eles pela internet, porque eu deixei... Eles eram muito pequenos ainda. E agora já são casados com filhos. E aí eu conheci irmãos meus agora que eu descobri pela internet. Veja só. Aí eu fui no Ceará ver meu pai, que estava com 99 anos. E eu estava com medo dele morrer e eu não encontrar com ele. Aí eu fui até o Ceará. E eu fiquei enlouquecida. Como Fortaleza é linda, meu Deus do céu. Como está tudo lindo, como é tudo maravilhoso. Como eu comi que nem uma condenada, né? E aí eu vi meu pai, e meu pai se despediu de mim. Mas foi muito bom. E vi um irmão meu também que cuidou de mim, porque eu tive problema. Eu tive Covid, fiquei em coma 4 meses. E eu tenho uma série de sequelas, né? Eu tenho problema, efizema pulmonar, tenho um problema de artrite reumatoide. Eu tenho muitas coisas. Só que eu administro. Olha, você não vai atrapalhar de trabalhar. Então, eu levanto a duras penas todos os dias, porque dói. Tá ali, né? Mas eu estou trabalhando, que é o que me faz feliz. Que maravilha, menina. Então, agora vamos falar da peça. Promessa para o Santo Errado. Mas antes de falar da peça, a gente tem uma foto aí. Essa foto, a foto Duda, essa foto... Day After ecológico com efeitos especiais. Isso é de 1997, eu estou vendo a data lá. A gente estreou em 1988 no TBC, você estava lá com essa peça, A Filha do Sol. E a gente se conheceu lá, veja só. A gente se conheceu lá. Aliás, as duas peças, essa outra também. As duas estrearam no TBC, eu como autora, só que a Promessa para o Santo Errado era a direção do Abujanra, lá no TBC. E A Filha do Sol era texto e direção minha. E aí foi para o Rio de Janeiro, a mulher fez essa matéria. Day After ecológico. Porque assim, eu estava na casa do Wolf Maia, ele estava gravando a série Desejos, e levou o elenco todo para gravar em Nova Friburgo. Aí eu estou deitada lá, pensando na vida, aí tinha um cachorro muito lindo, do Wolf, que estava meio sujinho e tal, e lá tinha uma cachoeira, com água natural, assim, lá embaixo da chácara. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que lugar lindo. E se o mundo acabasse e não tivesse mais nada disso? Aí levei o cachorro para banhar na cachoeira e veio um cara conversar comigo. E a gente bateu papo e deu risada e tal. E eu não sabia que era o Marcos Palmeira. E eu conversando com ele... Devia ser um garoto. A Vera Fischer estava fazendo, né? Eu falava assim, se alguém souber que eu dormi do lado da Vera Fischer, vai dizer que é mentira. E aí eu subi lá e escrevi a peça Filha do Sol. E a história se passa 3.000 anos depois do desastre atômico, né, da bomba atômica. Olha, que tema atual esse. Engraçado, ela vai ser sempre atual. Porque o mundo acabou,
Aí as pessoas foram viver nos bunkers, né? Debaixo da terra. Então foi uma geração atrás da outra, nascendo sem conhecer a luz, sem conhecer as estrelas, sem conhecer o sol. Menina, que bárbaro isso. E aí eu escrevi... Vai remontar essa peça? Ela vai estrear agora. Agora... A Duda não dorme no ponto. Ela já estreou 200 vezes, né? Porque está em cartaz, vai e volta há mais de 20 anos. Mas agora vai estrear no Teatro Oeste Plaza em fevereiro. Estou preparando agora uma nova montagem, totalmente mais avançada, mais corajosa. Tem que atualizar, né? Claro. Principalmente porque está na moda esse negócio de alguém apertar o botão e acabar com tudo. Exatamente. Né? O Putin aí, esses caras doidos aí. Que os de repente, doidos, a gente nunca sabe. Acorda de manhã com mau humor. Vai ter. Mas vamos falar do Promessa para o Santo Errado, então, agora. Então, você sabe que eu só escrevo teatro verdade. Alguma coisa que realmente aconteceu. As pessoas dizem que a arte imita a vida. Não é verdade. A vida é quem imita a arte. Meu avô morava no sertão, tinha uma plantação de algodão em Carnaúba, e ele casou a primeira vez, a primeira mulher morreu, porque ela queria ser freira e não queria casar com ele de jeito nenhum, casou à força, porque o pai obrigou, aí ela fez um buraco na camisola para poder dormir com o marido, mas ela odiava aquilo, ela queria ser freira, e aí ela deitou numa pedra, com a cabeça numa pedra, até morrer tuberculosa. Tá brincando? Ela morreu sorrindo, com os dentes cheios de sangue, mas ela disse, eu vou morrer feliz, porque não era isso que eu queria para minha vida. Meu Deus! Aí meu avô ficou viúvo, lindo, rico, falou, o que eu faço agora? Vou casar de novo. Foi lá para Fortaleza visitar a filha, porque, assim, ele teve filhos do primeiro casamento que cresceram, aí ele foi casar a segunda vez. Aí ele foi visitar a filha de não sei quem, chegou em Fortaleza, ele foi no circo, viu uma mulher andando no arame linda, maravilhosa, ele ficou doido, Ele falou, vou casar com essa mulher. Foi atrás da mulher, não sei o que, fez e aconteceu, roubou a mulher na garupa do cavalo e casou com ela. Casou com ela. Aí a mulher ficou lá, a mulher que vinha do circo, que era famosa, que recebia aplausos, foi morar no sertão e começou a parir 8 filhos, um atrás do outro. Até que chegou no 8º filho, ela não aguentou mais, pegou um jumento, montou em cima e foi embora. Aí meu avô ficou sem mulher, de novo. Só que ele não podia casar de novo, porque ele não era, naquela época, era desquite. Ele não era desquitado. Então ele era proibido pela lei e pela religião de casar com outra mulher, ele não podia mais. Ele falou, poxa, mas... Né? Aí ele ia passando para a fazenda, tinha uma mulher que dava adeuzinho para ele com as 2 mãos todo dia, e ele falava assim, meu Deus, essa morena, vou casar com ela, mas não podia. Aí ele chegou para ela um dia, sentou para tomar um café com tapioca, falou para ela, olha, eu não posso casar com você, não posso namorar você porque eu ainda sou casado. Aí ela falou, e ele enrolando ela. Aí ele disse para ela, eu vou te contar ele foi conversando e contando os segredos dele. Nunca conte seu segredo para mulher nenhuma. Nunca conte, porque você está ferrado. Ele foi contando os segredos dele e um dia ele contou para ela que a coisa que ele mais temia na vida era a alma do outro mundo. A alma do outro mundo. Ele não tinha medo de jararaca, cobra jiboia, mula sem cabeça, lobisomem, nada disso me assusta. Mas a alma do outro mundo ele tinha pavor, então ele andava com um crucifixo de rubi. Bento, que foi do pai dele, do avô dele, do bisavô, do tatara. Aí ele mandou benzer para proteger ele contra a alma do outro mundo. E ele caiu na besteira de contar isso para ela. Aí a Raimunda virou para ele e falou assim, então fique sabendo que quando eu morrer, eu venho lhe buscar. Ele falou, não faça uma coisa dessa, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de alma do outro mundo. Ele ia para a procissão de São Francisco de Assis, ele estava com catarata. Aí ele ia fazer uma promessa para enxergar. Só que a Santa dos Olhos é a Santa Luzia. Santa Luzia. Aí ele disse, não, mas Santa Luzia é só no ano que vem. Eu vou fazer promessa para São Francisco mesmo. No dia dela. No dia dela é só o ano que vem. Eu não vou esperar. Vou fazer para São Francisco mesmo, que já está no dia dele, vou na procissão dele, e santo que é santo ajuda todo mundo. Aí a Raimunda, essa mesma que se apaixonou por ele, fez uma promessa para se casar. Porque ela não tinha nem pai, nem mãe, nem ninguém. Aí tinha que ser Santo Antônio. Aí tinha que ser Santo Antônio. Só que a Raimunda disse, mas Santo Antônio é só no ano que vem. Eu vou fazer para São Francisco mesmo. E aí
Os dois fizeram todo mundo para promessa São pro Francisco. santo errado. São Francisco vai falar, pô, mas... Aí São Francisco não cuida de casamento. São Francisco ficou puto, né? Falou, não, eu não cuido de casamento. Aí, resumo da ópera. Os dois se encontraram lá na casinha da Dona Deus e ele se apaixonou por ela por ele, só que ele tinha um braço direito. O galã do sertão, o maior laçador de boi de todos os tempos, o Tião, lindo, que era o braço direito dele. E aí o Tião também se apaixonou por ela. Então nasceu um triângulo amoroso no sertão do Ceará. E a história é maravilhosa, porque meu avô contava isso, eu tinha 5 anos de idade, e aquilo ficou eternamente na minha memória, virou teatro, virou um livro, e agora vai virar filme. A DMC é uma produtora grande, maravilhosa, pegou os direitos para fazer o filme. Vamos ter o filme Promessa para o Santo Errado muito em breve. Que maravilha! Olha, a história do vovô rendeu, hein? Rendeu! Todas as minhas histórias são reais. Né? O Entre Amigas é a minha história de vida no apartamento no Rio de Janeiro, na época que eu vim de Ceará, que eu conheci a Joana, que hoje é muito famosa. Conhece a Joana, cantora? Ah, Joana, cantora? Meu namorado, claro. A Joana, a Fafi Siqueira, a Sandra de Sá, todo esse pessoal estava começando. E a gente morava num kitnet. Dividia o apartamento. Era, e a nossa história está no Entre Amigas, as músicas são originais da Fafi Siqueira. Bárbaro. E as pessoas, quando vão assistir, tem o vídeo delas contando que nós vivemos aquilo. É minha peça, assim, eu acho que foi o que mais estourou, porque no Rio de Janeiro eu fiz com 5 famosas. E eu estava na novela, na Despedida de Solteiro, e as atrizes que faziam a novela comigo, a Rita Guedes, que fez a minha vida no teatro, porque a Didi sou eu na peça, né? Ela pediu os direitos, aí chamou o Cécio Thierry para dirigir, virou um fenômeno a peça. Então, Entre Amigas voltou esse ano, e as minhas peças são assim. Todas vão e voltam. Vão e voltam. Alguém liga e diz assim, você não quer montar o Promessa de novo? Você não quer montar o Entre Amigas de novo, né? E agora vem a Filha do Sol também, se Deus... E os 4 Frades e 2 Bebês que voltam em março. Volta em março, né? Isso. É como a da Magnólia, os 4 Frades. Ah, é? Ela chegou para mim e falou assim, eu quero que você dirija para mim Marcelino Pão e Vinho. Magnólia, para quem não sabe, foi dona do TBC. Magnólia do Prado, acho que não, Magnólia. Do Lago. Do Lago. Magnólia do Lago. Ela era do Lago. Aí ela disse... Era dona do TBC, uma mulher que dava nó em pingo d'água. Dava. Ela falou assim, eu quero que você dirija o Marcelino Pão e Vinho. Aí eu fui ler o texto e fui ver o filme, achei muito triste. Muito deprimente, Marcelino, uma choradeira danada. Ela conversa com e vai, não dava Jesus, certo. Né? Só que ela já tinha comprado figurino de frade, já tinha comprado tudo. Aí eu falei assim, Magnólia, eu não quero adaptar isso. Pode ser outra coisa, porque eu gosto de comédia. Ela falou, se ficar bom. Aí eu peguei a base, na época era 7 frades e um bebê. Hoje são 4 frades e 2 bebês. Eu atualizei a peça. Mas aí eu peguei a base, botei um monte de frade achando uma criança para adotar e não sabia o que fazer com ela. Aí eu coloquei uma comédia divertidíssima porque a criança vai crescendo. E os frades não têm família, não fazem sexo, não sabem do que se trata. Aí o filho vai crescendo e vai perguntando. Ele chama o papai Frei Superior e o Frei de pai. E o Frei Teodoro ele chama de mãe. Então ele fala, mamãe Teodoro, não me chama de mãe, menino! Eu vou quebrar teus dentes com martelo! Você tá louco! Mas você é minha mãe, você me deu leite. Então, aí o menino vai crescendo e vira pro pai e diz assim, papai Frei Superior, como é que faz filho? O pai cai duro. Como é que eu vou saber como é que faz filho? Eu não sou casado. Então a história é muito divertida porque tem o conflito, tanto de geração como de uma pessoa que é completamente fora do mundo, né? Porque eles são fora do mundo. Eles vivem em outro mundo, não tem atividade sexual, nada. E a filha... E a curiosidade... a curiosidade do menino crescendo, né? Como é que beija na boca? Como é que faz... Então a peça é muito divertida. Ela volta em fevereiro, você falou? Volta em março. Em fevereiro. Agora, dia 11 de janeiro, estreia o Promessa para o Santo Errado. Promessa para o Santo Errado. Vai estrear... Teatro West Plaza. West Plaza, que é ali no shopping, West Plaza. Do shopping West Plaza. Exatamente. Aos sábados, às 8h30 da noite. Isso. Fica lá... Na Barra Funda. Não. De janeiro até fevereiro. Talvez até março, abril. Porque a gente vai mudando de teatro, né? Vai fazendo temporada e vai mudando, porque a temporada são de 3 meses em cada teatro.
Aí a gente vai mudando para o público de outro bairro Legal. assistir. E aí em março vem, então... Em março vem na Filha do Sol. Volta em fevereiro. E em março vem os Frades e em abril Entre Amigas. Mas você vai trabalhar pra caramba, hein? Não, você não tem noção. Eu tenho 47 peças, 4 livros publicados, 32 peças montadas e uma companhia de teatro que tem 32 pessoas fixas. Caraca. Bicho. Agora, pergunte se eu tenho dinheiro. Tem, né? Nem um puto. Pergunte se eles têm algum. Também não. Porque a gente não tem, assim, patrocínio, proteção da lei, nada. A gente trabalha, eu trabalho do meu próprio bolso. E eles com a sua própria boa vontade. Então a gente sonha que tenha público, porque é uma maneira de manter. Né? Maravilha, então venham. Então, gente, precisa ir lá. Teatro West Plaza, ali no Shopping West Plaza, ao sábado, às 8h30. Que dia que estreia? É dia 11 de janeiro. 11 de janeiro, fica lá até o março, mais ou menos. Até março. E aí depois vai emendando. A Filha do Sol, os bebês, vai seguindo. E não tem fim. Você vê a primeira peça dela, você vai ficar fã da Maria Duda. E da Companhia Maria Bonita. Porque a companhia toda, as pessoas que vão se apaixonam pela gente, graças a Deus. Que bom. Que bom estar aqui. Maria Duda, sua louca. Você é louco. Você fala de mim, você é pior que eu. É porque você não conta pra ninguém, eu conto. Não espalha, não espalha. Bom te ver de novo, menina. Até. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, que pena, nosso tempo está acabando. Não se esqueça das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Vai ficar lá a nossa entrevista, guardado no YouTube. A Maria Duda vai poder ver, vocês também. A gente volta na semana que vem. Até lá. Boa noite! História pra contar, um amor que já vivi, alguém pra lembrar. E quem dera eu ter tido chances pra dizer: sem você não quero ficar com você. Então canta! Feliz e não posso negar, ao teu lado meu bem, pode crer. Quero ficar com você, não ligo pro que os outros vão dizer. Sou feliz e não posso negar, quero ficar com você. Todo mundo quer na vida o tempo pra fazer coisas que ainda não fez, ou fazer tudo de novo outra vez. Eu só quero ter um tempo pra te convencer, e não deixo ninguém mais ficar entre eu e você. Feliz e não posso negar, ao teu lado meu bem, pode crer. Quero ficar com você, não ligo pro que os outros vão dizer. Sou feliz e não posso negar, com você. Contra tudo no mundo, uma luz no escuro. Apesar de suas doces loucuras, das brigas tão tolas, tão absurdas, nosso amor se supera, é constante, é de pedra. Nem o tempo, nem o vento, nada o desintegra.